Esta manhã então vamos estudar a sétima trombeta, é a trombeta que nos falta. E claro, como vos dizia, apesar de no sábado passado termos comemorado o Natal, hoje temos que dar algumas pinceladas no Natal. Não é difícil falar do Natal quando falamos do Apocalipse. Ou não fosse Jesus quem deu a mensagem a João, e não fosse Jesus aquele que nasceu e aquele que nós celebramos o seu nascimento, não é difícil quando falamos do Apocalipse, falar do Natal. E no final iremos falar um bocadinho para que possamos também ter esta mensagem do Natal. Só recordar-vos que aconteceu no sexto selo, aconteceu a mesma coisa com também a sexta trombeta. Ou seja, nós tínhamos os primeiros 6 selos, houve o interlúdio, que era a mensagem dos 144.000, e depois tivemos o sétimo selo. Agora tivemos as 6 trombetas, depois tivemos um interlúdio, que falava do anjo e do livrinho, penso que recordam, que falava do surgimento da Igreja Adventista no mundo, e depois as 2 testemunhas que falava da Revolução Francesa. Estão recordados disto? Já foi há algum tempo, já foi há alguns meses, mas é só para vos sintonizar no momento onde nós estamos. Mas ficou então a faltar a última trombeta, a sétima trombeta, que aparece aqui a partir do versículo 15. A partir do versículo 15 aparece-nos então a sétima trombeta, e vamos ler o capítulo até ao final do capítulo 11, e é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a sétima trombeta. Uma mensagem que nos fala da segunda vinda e mais algumas coisas. Vou-vos convidar, como é habitual, a assistirmos à animação literal daquilo que vamos ler, daqueles versículos que vamos estudar. Portanto, vamos ler Apocalipse 11, de 15 até ao fim. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Apenas 4 versículos, mas nestes versículos nós vamos falar de várias coisas. Aqui está o nosso esquema, já começa a ser muito completo, já começa a ser complexo. Olhar para ele, para quem olha pela primeira vez, já faz alguma confusão. Para quem tem vindo a acompanhar, será talvez mais fácil identificar, porque já falamos de tudo isto. E hoje então, na sétima trombeta, vamos falar desde 1844, à segunda vinda, e o milénio e o final do milénio. Nestes versículos que vocês acabaram de ver, vamos estudá-los passo a passo, versículo a versículo, e vamos entender, vamos ver estas 3 coisas que aqui estão. Vamos começar então, versículo 15 e versículo 16, diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Isto faz-vos lembrar de alguma coisa? Esta cena de adoração que está a acontecer aqui nestes 2 primeiros versículos? Lembram-se de quando falámos do Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5? Foi um dos cultos que eu gostei mais desta série, em que falámos de momento de adoração, capítulo 4, a adoração de Deus Pai, Deus Criador, e depois no capítulo 5, a adoração de Deus Filho, a adoração de Cristo, do Salvador. Recordam-se? Nessa altura, havia uma ordem de adoração. Havia os 4 serafins, aqueles 4 anjos com faces de animais, um deles com face de homem, e eram eles que iniciavam e dirigiam o louvor. Recordam-se? Eram eles que davam início. A seguir, estavam mais próximos do trono, e a seguir apareciam os anciãos, os 24 anciãos, que continuavam o louvor, e a seguir eram apresentados os anjos e toda a criatura, no capítulo 5, toda a criatura também adorava ao Senhor. Portanto, havia uma ordem de louvor no céu, só para relembrar daquilo que nós estudamos. E agora aqui no Apocalipse 11, parece-nos que estamos no mesmo cenário.
Reparem, grandes vozes, e as grandes vozes diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Foi estas grandes vozes, foi assim que iniciaram o louvor. E a seguir aparecem os 24 anciãos. Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Portanto, estas grandes vozes que vemos aqui em Apocalipse 11, aquilo que nos parece, aquilo que será o mais provável, é que estamos a falar das vozes dos serafins. Novamente, a adoração começa nestes serafins. Esta seria a lógica. Eu perguntei-vos para casa, vocês responderam naquele inquéritozinho que foi enviado por mail e que algumas pessoas responderam, de quem são as grandes vozes que se ouviram. As hipóteses eram as vozes de um coro de anjos, as vozes dos 4 serafins, a voz de Deus, ou não é possível adivinhar com tão pouca informação. Parece que a maioria achava que era a voz de um coro de anjos. Agora, depois desta explicação e de nos recordarmos de Apocalipse 4 e 5, agora se calhar já estão de acordo que será as vozes dos 4 serafins. Será o mais lógico nesta cena de adoração. Estamos novamente os 4 serafins a começar este momento de adoração. E há aqui um aspecto interessante. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todo o sempre. Porquê é que eu ponho ali após o milénio? Porque esta adoração é após o milénio. Parece que estamos a começar do fim para o princípio. Não é? Parece que estamos a começar pelo fim. Mas realmente é isso que está a acontecer. Os seus reinos vieram a ser do nosso Senhor. Quando Cristo ressuscitou, o plano da salvação está resolvido e já sabemos que Ele é o vencedor. Mas, efetivamente, isso vai acontecer quando o julgamento tiver lugar, quando terminar e quando o mal, o pecado, for erradicado desta terra. Aí, efetivamente, Cristo vai poder reinar de uma forma completa. Por isso, quando temos aqui os reinos vieram a ser do nosso Senhor, parece que estamos a dar alusão para a frente. Uma alusão quando é que isso vai acontecer? No final do julgamento, no final do milénio. E vamos ver que os próprios versículos nos levam a pensar isso. Os anciãos prostraram-se e vão dizer: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Esta é a forma como os anciãos, como os 24 anciãos vão adorar a Deus naquele momento. Temos aqui uma questão de tradução. Apocalipse capítulo 11, versículo 17, não sei se acontece também nas Bíblias que vocês estão a usar, que a tradução é um bocadinho diferente. Aqui, na contemporânea e na corrigida e revista, que é a que eu estou a usar, diz que és e que eras e que hás de vir. Talvez seja a maioria das traduções que temos aqui presentes. Mas há aqui várias traduções, a edição revista, a internacional, a interconfessional, que é português corrente, a versão o livro, a versão da Sociedade Bíblica Britânica, a versão católica, que diz que és e que eras. Ou seja, aqui a questão do hás de vir não aparece nestas versões. E talvez haja uma razão para isto. É que o que há de vir já aconteceu, porque esta cena é da adoração depois da segunda vinda. É uma interpretação que o pastor Paulo Cordeiro apresenta e que parece-me adequada. O há de vir aqui não aparece nestas versões, exatamente porque vamos nos concentrar nesta adoração no momento depois da segunda vinda. Portanto, ele já veio. O há de vir já não vem. Já não há de vir, já veio. E porquê é que isto é assim? É comum, muitas vezes no pensamento hebraico, pensar do efeito para a causa. O que é pensar do efeito para a causa? Está aqui o efeito, foi a menina ter tropeçado e espalhado o almoço. Espalhou o almoço todo pelo chão. Qual era a causa? A causa foi os pecadores apertados, ela tropeçou e o almoço foi para o chão. Portanto, aqui parece que estamos numa adoração após o milénio e agora os próximos versículos vão dizer como é que nós chegamos aqui? Como é que nós chegamos a este momento de adoração após o milénio? Como é que nós chegamos a este momento em que os reinos vieram a ser do nosso Deus? E agora começamos a andar para trás. Começamos a andar para trás no tempo. Então, primeiro ponto, a adoração após o milénio. E agora vamos andar para trás e reparem. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o templo dos mortos para que sejam julgados. O templo dos mortos para que sejam julgados. A pergunta para casa, qual vocês responderam? Segundo Apocalipse, quando é que é o tempo de julgar os mortos? Os mortos não precisam de ser julgados, era a primeira hipótese. Após 1844, no momento da segunda vinda, durante o milénio, estou confuso, não sei quando é. Eram as hipóteses. A maioria disse após 1844. Foram induzidos, realmente é verdade. Após 1844 nós sabemos que começou o julgamento. 1844 começou o julgamento, começa pelos filhos de Deus. Lembram-se do que Pedro disse? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O julgamento começa pelos filhos de Deus. Não sei se vocês querem ser julgados na altura do Apocalipse 20, na altura do milénio. Eu prefiro ser julgado nesta altura. Se sou julgado na altura do milénio, já não terei uma oportunidade. Será o julgamento para a morte. Apocalipse 20, vejam o que diz. E vi grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar dentro deles. E vi os mortos,
grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então temos aqui um julgamento dos mortos. Mas estamos em Apocalipse 20. Vamos fazer como aos Hebreus, vamos andar para trás. Estamos no versículo 11 e 12. O que é que diz os primeiros versículos? Versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia da sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Estamos a falar da altura do milénio. E depois temos ainda, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, que é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, 5. E depois temos, e acabaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, em Apocalipse 20 diz-nos que este julgamento dos mortos, que se refere a Apocalipse 20, é o julgamento dos ímpios. Aqueles que, depois da segunda vinda de Jesus, os santos vivos foram transformados, os santos mortos foram ressuscitados, os ímpios vivos morreram e os ímpios mortos continuaram mortos. E chegamos a Apocalipse 20, na altura do milénio, então são abertos os livros e são julgados os ímpios que estão cá embaixo, na terra, mortos. É este o julgamento dos ímpios a que se refere Apocalipse. O julgamento na altura do milénio. Estamos a andar para trás. Como eu vos dizia, começamos então para a adoração no final do milénio, depois do julgamento, andamos para trás, temos o julgamento dos ímpios, vamos continuar a andar para trás. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Quando é que é o tempo para dar o galardão aos profetas, e aos servos, e aos que temem o nome? A pergunta foi para casa, as hipóteses eram no momento da sua morte, em 1844, na segunda vinda de Jesus, durante o milénio. Desta vez a maioria foi mais expressiva, aceita então que é na segunda vinda de Jesus, que foi dado o galardão aos profetas. Na verdade, Jesus diz em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E vários textos podemos apresentar aqui em que o galardão é referido como no momento da segunda vinda, em que os santos mortos vão ressuscitar, em que os santos vivos serão transformados, irão receber o seu galardão. E pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. O tempo de destruírem os que destroem a terra. Há uma visão ecologista sobre isto, sobre os que destroem a terra, e há também uma visão do Apocalipse que não é bem semelhante uma coisa com a outra. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sabemos que quando o Apocalipse se refere a estas coisas, está-se a referir aos filhos de Deus. E, portanto, aqui, quando aparece os que destroem a terra, estamos a falar dos que destroem aqueles que procuram destruir o povo de Deus. Não é que a visão ecológica seja errada, mas a visão do Apocalipse indica-nos mais que é tempo de destruir aqueles que destroem os filhos de Deus. Na altura da segunda vinda, nós sabemos que os ímpios irão morrer. E esta será a primeira morte, a morte dos ímpios vivos. Recordado então, temos o final do milénio, portanto, onde foi a cena de adoração no céu. Depois temos o milénio, que foi a altura do julgamento dos ímpios. Temos então a segunda vinda de Jesus e falta-nos agora chegar até 1844. E facilmente compreendemos isso no último versículo que vamos ler. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. O que se refere foi vista a arca da aliança quando o véu do templo se rasgou na altura da morte de Cristo, em 1844, com o início do juízo investigativo, antes da segunda vinda, quando a lei de Deus for vista por todos no céu, ou quando a Nova Jerusalém descer sobre a terra. Eram as hipóteses que tínhamos. A mais votada foi em 1844, com o início do juízo investigativo, e esta é realmente a correta. É a que se refere aqueles versículos do Apocalipse. O juízo investigativo, o dia da expiação, no ritual santuário, era o dia mais importante, era a cerimónia mais solene dos rituais e que realmente apontava para este momento em que iniciou-se em 1844. E por isso os relâmpagos, as vozes, os trovões, os terremotos, a grande saraivada, nós sabemos que as trombetas de Deus são os juízos de Deus, recordam-se, estudamos isso anteriormente, e portanto estamos perante uma trombeta que anunciou algo solene, que é então o julgamento. Esta sétima trombeta é uma trombeta que tem acontecimentos extraordinários. Só de 1844 é que é o passado. Todos os outros são futuro, a segunda vinda, o milénio, aquela cerimónia de adoração são no futuro. E por isso mais interessantes para nós, mais impactantes para nós. Embora o passado nos ajude para termos confiança, para acreditarmos no futuro, mas o futuro então dá-nos assim um gostinho especial do que está para acontecer. E todos nós gostaríamos de saber o futuro e a Bíblia apresenta-nos o futuro. Esta é como está a nossa linha do tempo. E dizia-vos que é muito fácil colocarmos aqui também a história do Natal. E porquê é que é fácil? Porque esta história começou aqui.
A linha do tempo, aquela linha com tantos acontecimentos que estão ali, começou aqui, com o nascimento de Jesus, entre o ano -6 e -4. Sabemos que Jesus não nasceu no ano 0, houve um erro de calendário, isso foi a história de alguns natais passados, não vamos chamar para aqui, mas a linha começa, a linha profética, no nascimento de Jesus. E realmente é Jesus que vai dar sentido à profecia. Se não houvesse Jesus, não havia profecia. Porque quem é que queria estudar Apocalipse se não houvesse Jesus? Não havia qualquer objetivo. Não havia qualquer interesse. Aquele que no capítulo 4 do Apocalipse, no capítulo 5, é dito que é o único digno de adoração, é este Jesus, que aceitou vir a esta terra morrer por cada um de nós. Este Jesus que estava lá em cima no céu e que tinha tudo ao seu dispor e que aceitou, como nós dizemos, de cavalo para burro, aceitou em humildade vir morrer por cada um de nós, é Ele que é digno de adoração, é Ele que dá sentido a todo o estudo do Apocalipse que temos feito. E, portanto, devemos mostrar muita gratidão e muito respeito perante o nascimento de Jesus. Uma vez uma mãe achou que estava na altura de dizer ao filho, a história do Pai Natal era um mito. Chamou o filho tinha cerca de 5 anos, e disse, filho, olha, tenho uma coisa importante para te dizer. Disse muito devagarinho, não fosse provocar algum desgosto na criança, e vai dizer, olha, sabes, o Pai Natal, essa história do Pai Natal é um mito. E a criança continua impávida e serena. E ela perguntou, então, mas não tens nada para me perguntar? Não ficaste surpreendido? E a criança vai responder, mãe, eu já sabia. Então já sabias? Não dizias nada. Eu não sabia, era se tu sabias. Percebem a ideia? É verdade que todos nós já sabemos que o Natal não é o Pai Natal. Esquecemos do que é que realmente comemoramos no Natal. O Natal não é só o peru, e o bacalhau, e os amigos, e as festas, e os presentes. Mesmo às vezes, como cristãos, às vezes esquecemos do aniversariante. Esquecemos de Jesus. Se não houvesse Pai Natal, será que o Natal fazia sentido? Será que faria sentido? Só aqui uma curiosidadezinha. Numa meditação matinal, há alguns tempos, havia 6 datas prováveis para o nascimento de Jesus. Nenhuma delas é de 25 de dezembro, como podem ver. Portanto, estas eram as datas mais prováveis. E apareciam os vários estudiosos, os vários scholars, apareciam a defender a sua data. Que era mais provável que fosse o dia 6 de janeiro, por isto, por aquilo, por aquilo outro. Que outros diziam era 2 de fevereiro, 25 de março, 29 de setembro, 4 de outubro, 17 de novembro. Todos eles apresentavam as suas razões e todos eles queriam apresentar a sua melhor razão e que fosse então, se realmente este tem razão, e é esta a data de nascimento de Jesus. E parece que não chegaram a conclusão nenhuma e não conseguiram ter nenhuma data que pudessem dizer que este era o nascimento de Jesus. Eu fiz o mesmo convosco, mandei a pergunta para casa, qual é a data de nascimento de Jesus? E também não temos consenso. Temos aqui o 25 de março e o 29 de setembro são os mais votados. Lá terão as razões para terem votado assim, mas também não houve consenso. E eu fiz a pergunta, então, porquê é que o dia certo foi oculto? Porquê é que nós não sabemos o dia certo do nascimento de Jesus? Eu sei o dia em que nasci, pelo menos a minha mãe disse-me, e eu comemoro naquela altura. Vocês também comemoram o dia do vosso nascimento. Porquê é que Jesus nós não sabemos o dia? Será correto comemorarmos no dia 25 de dezembro? Era outra pergunta. Se está oculto, se não sabemos, será correto? Ellen White tem uma resposta para isto no lar adventista. Prestem atenção. Ela está aqui a descrever a razão porque o corpo de Moisés foi oculto ao povo de Israel, para que eles não fossem lá e fossem idolatrar o corpo de Moisés, do seu grande profeta. E então ela continua o texto e diz, pela mesma razão é que ele ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo, para que o dia não recebesse a honra que devia ser dada a Cristo como Redentor do mundo. Aquele que deve ser recebido, em quem se deve crer e confiar como aquele que pode salvar perfeitamente todos os que a ele vêm. A adoração da alma deve ser prestada a Jesus como o Filho do infinito Deus. Já perceberam agora porquê que não sabemos a data do nascimento de Jesus? Eu não é de explica, porque não é o dia que deve receber a nossa adoração, mas sim Jesus. Sim, o nosso Mestre, aquele que nasceu. Esse sim, a esse devemos reverenciar. E é verdade que nós nos associamos ao ritual do 25 de dezembro, sabemos que não é a data certa, comemoramos e Ellen White também comemorava, não há erro em fazer dessa forma, mas não devemos esquecer o ponto, não devemos esquecer qual o principal objetivo da comemoração de Natal. Celebrar o Natal, sim, desde que o foco esteja em Cristo. O Natal, embora em data errada, relembra o dia que os céus se uniram à terra num laço que jamais se partirá. Este laço de amor nunca mais se vai partir. E reparem nesta última
nesta última citação que trago aqui, que eu acho extraordinária. O Natal celebra o dia em que o Filho de Deus se transformou em Filho do Homem, para que os homens se pudessem transformar em filhos de Deus. É bonito, não é? Esta possa ser um motivo de pensarmos, uma forma de pensarmos neste Natal, é o dia, de celebrar o dia em que o Filho de Deus se tornou em Filho do Homem para que nós nos possamos tornar filhos de Deus. Algo mais que eu gostava de trazer nesta pincelada sobre o Natal que vos dizia, e gostava de aprender um bocadinho com os Reis Magos. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Os Reis Magos vinham para adorar Jesus. A seguir temos: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito. Com grande alegria, regozijaram-se, grande alegria. E entretanto na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, adoraram e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Se queremos descobrir qual é o verdadeiro Natal, ou o que é que devemos fazer no Natal, os Reis Magos dão uma ajudinha. Então, eles vinham adorá-lo, eles regozijaram-se, eles tiveram grande alegria, eles prostraram-se, eles adoraram e eles ofertaram-lhe prendas. Todas estas atitudes, talvez sejam atitudes certas para nós termos no Natal. Este Natal, será que já adoramos o Senhor? Já nos regozijamos com Ele? Já sentimos esta grande alegria que devia ter um Rei que nasceu entre nós? Já nos prostramos em sinal de humildade perante o nosso Rei? A pergunta que foi para casa sobre isto é: o que é prostrar-se na Bíblia? É inclinar-se reverentemente a cabeça? É colocar-se de joelhos e curvar a cabeça? É inclinar até à testa, tocar no chão? Ou é atirar-se para o chão e ficar prostrado? Os Reis Magos vinham muito cansados depois da viagem, chegavam ao pé de Jesus, ficaram prostrados. É esta a prostração? Aqui também houve um empate técnico. Vocês já viram aqueles muçulmanos que têm assim um calo aqui na testa? O prostrar-se é exatamente isto, é curvar-me ao ponto da minha testa e encostar-me no chão duro. Este é o prostrar-se que é apresentado perante os reis. Os reis vieram exatamente numa atitude de adoração, de louvor e de respeito, de adoração, prostrando-se perante o Senhor, ao ponto de encostar a testa. Veem qual é a diferença? Nós às vezes aqui cantamos assim de uma forma desordenada ou oramos de uma forma pouco respeituosa. Os Reis Magos, depois daquela viagem, eles eram reis e vêm com um menino pequenino. O que é que aquele menino pequenino sabia? O que é que aquele menino era mais do que eles? Não, eles sabiam quem estava ali, ao ponto de chegar, ficaram muito alegres e prostraram-se, encostaram a testa ao chão num sinal de respeito. Então temos uma atitude de regozijo, uma atitude de adoração e um prostrar-se. São as atitudes sugeridas pelos Reis Magos a termos no Natal. Trouxeram presentes, eles não vieram de mãos vazias. Há sempre algo que temos a dar para Jesus. Nós dizemos que habitualmente o nosso coração deve ser o nosso presente para Jesus. É aquela chapa zero que nós dizemos no Natal. Ouro, incenso e mirra. Criancinhas que estiveram na reunião de oração desta quarta-feira ensinaram-me algo. Não sei se eles ainda se lembram do que me ensinaram, mas eles tiveram uma atividade com a Marta e ensinaram-nos o que era o ouro, o que era o incenso e o que era a mirra. Quando alguém oferece ouro a alguém, é reconhecer então que estamos perante um rei. Certo? E Jesus é esse rei. Aquele menino pequenino que ali estava, os magos sabiam que ele era um rei. O incenso, Jesus era também o sacerdote. E depois a mirra. A mirra era aquele incenso, aquele unguento que se preparava, esmagava a mirra e preparava-se um unguento para preparar o corpo dos mortos. Portanto, ele é também o nosso sacrifício. Portanto, quando os reis magos trouxeram estas três coisas, simbolicamente também estavam a dizer que ele era rei, que ele era sacerdote, mas que ele também era o sacrifício. Temos nós esta noção destas três coisas que Deus é para nós? O nosso Deus que morreu por mim, o Deus que intercede por mim e o Deus que é o Rei soberano do universo, do qual não é descabido eu prostrar-me reverentemente perante Ele? Qual a nossa atitude e qual o nosso presente para Jesus? É a pergunta de hoje. Gostava de terminar ainda com umas 2 ou 3 histórias para impactar mais a mensagem. Gostava de falar da derrota de Napoleão. Sabe, Napoleão ganhou muitas batalhas, mas houve uma que ele perdeu. É sempre assim. Há sempre alguma que se perde. Napoleão perdeu na Batalha de Waterloo, na Bélgica, a 18 de junho de 1815. Este senhor que aqui está era um inglês, era o primeiro Duque de Wellington,
E este duque diz que nunca viu uma batalha tão renhida. Aquela batalha foi muito renhida. Mas acabou por vencer. E então, naquela altura, eu acho que ele não tinha levado o telemóvel dele e a internet estava em baixo. E ele tinha que mandar a mensagem para a Inglaterra a dizer que tinha ganho a batalha. Então colocaram-se vários sítios onde ele fez sinais de fumo. Foram enviados sinais de fumo. Mas era um dia de grande nevoeiro. A mensagem que ele queria mandar era: Wellington venceu Napoleão em Waterloo. Esta era a mensagem que ele queria transmitir. Que ele queria que chegasse à Inglaterra. Que a vitória tinha sido inglesa. Que Napoleão estava derrotado. Mas havia muito nevoeiro. E a palavra defeated tanto pode ser venceu como vencido. E chegou à Inglaterra a mensagem: Wellington vencido. Foi esta a mensagem que chegou à Inglaterra. Por causa do nevoeiro. As pessoas ficaram tristes. E foi preciso algum tempo para que o nevoeiro passasse e a mensagem continuasse a ser transmitida, até perceberam que não era isto. Era: Wellington venceu Napoleão. Porquê é que eu vos trago esta ilustração? Porque Jesus também disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É uma mensagem clara que Ele nos deixou. Mas às vezes há muito nevoeiro na nossa vida. E nós não vemos com clareza a mensagem. E quando eu estudo Apocalipse, quando vejo todas estas marcos que nós fomos estudando, são fogueiras que nos vão mostrando e nos vão lembrando da mensagem que é: virei outra vez. São fogueiras que me vão mostrando, são mensagens que me vão mostrando que realmente Deus é um Deus a quem eu posso confiar. Um Deus soberano, que conhece o fim desde o princípio. E por isso, falando de Natal e falando em Apocalipse, este estudo do Apocalipse ganha realmente especial sentido e não nos esquecemos que é muito bom sabermos, academicamente conhecemos o livro do Apocalipse, se percebemos aqueles versículos complicados, aquilo que é possível perceber, mas não nos esqueçamos que no fim, o objetivo principal de estudar Apocalipse é que Jesus seja realmente o nosso Rei, o Senhor da nossa vida, e possamos estar prontos para quando um dia Ele vier nos buscar. Esta é então a segunda vinda, o sétimo selo, a sétima trombeta, e a pergunta é: como celebramos o nascimento daquilo que vai voltar? Reparem, se a minha alegria, se eu tiver o meu foco virado para aquele Jesus que vai vir, com certeza eu vou comemorar o nascimento dele de uma forma diferente. E por isso eu pergunto: como é que nós estamos a ansiar a segunda vinda? É porque como nós ansiamos a segunda vinda, é um barómetro de como eu comemoro o nascimento de Jesus. Certo? Vou-vos dar duas ilustrações. Os jovens conhecem, apresentei isto numa classe de adolescentes há uns dias. Esperar e vigiar. Mais duas ilustrações. A mulher que esperava. Depois de vários dias no mar, os homens estavam a regressar finalmente às suas terras, depois de vários meses. Os homens no barco a olharem para a terra, a verem as pessoas lá à espera e a verem as suas mulheres à espera. Conhecem as imagens? Conhecem, já viram com certeza. Então, estão ali, o barco está-se a aproximar, cada vez eles vêm e começam a ver: ali deve estar a minha mulher, e está mais perto, e se vê, está ali a mulher. Houve um marinheiro que continuava a olhar, mas não via a mulher. Deve ser... Não é. E aproximava-se cada vez. E quando chegou mesmo perto, ele percebeu que a esposa não estava lá. E ele pensou: alguma coisa aconteceu. Alguma coisa terrível aconteceu. O barco atracou, ele correu em direção à casa, não quis falar com mais ninguém, nem fazer mais nada, correu em direção à casa, abriu a porta de casa e lá estava a mulher. A preparar a casa. Amor, que bom que voltaste. Tenho estado à tua espera. O que acham que ele respondeu? Ele vai dizendo: sim, tu estás à minha espera. Mas a mulher dos outros estavam a vigiar. As mulheres dos outros estavam a vigiar a vinda. Tu só estavas à minha espera. Percebem o que quero dizer? Estamos nós: sim, eu estou à espera de Jesus a fazer as minhas coisinhas e não tenho tempo. Ou eu estou a vigiar a vinda de Jesus. Percebem a diferença? Há mais uma ilustração e esta vem do cão Beer. O cão que vigiava. Este cão é um pastor alemão. E esta é uma história verídica, em que o dono treinava cães, era profissional, portanto, de segurança, e treinava cães de guarda, e o Bir então era o cão daquela casa. E eles a família foi passar o fim de semana fora, saíram na sexta-feira e voltaram na segunda. O cão ficou a guardar a casa, e eis que houve um ladrão que teve a infeliz ideia de ir roubar aquela casa. Quando entrou dentro da sala, o cão começou a rosnar e o ladrão só teve tempo de fugir para cima do armário e lá ficou a olhar para o cão. E o cão a olhar para ele. E ele ficou a pensar: bom,
como é que isto vai ser agora? Bom, isto é simples, quer dizer, é só esperar que o cão adormeça e eu depois consigo fugir. Só que o cão continuava a olhar para ele. Isto eram 14 horas de sexta-feira. Eu disse-vos que a família voltou na segunda-feira, no final do dia. E o cão ficou ali, impávido e sereno, a olhar para o homem. Ele tentava fugir e voltava a subir. Pensava que o cão estava a dormir, voltava a subir. Este cão passou 3 dias ali, a olhar para cima do armário, sem deixar que o ladrão fugisse. O ladrão, como imaginam, já estava desesperado, com fome. Imaginem, teve que fazer as necessidades em cima do armário e o cão não saía dali. Quando na segunda-feira vieram os donos do cão e entraram em casa, abriram a porta e vem aquela cena, o dono chega próximo, quando o cão vê que já está seguro, vai a correr, beber um bocadinho de água, comer ração, fazer as necessidades e voltar outra vez para lá. Olhar para cima do armário. Percebem a diferença de esperar e de vigiar? Que este Natal possamos vigiar a segunda vinda de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém.